Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Esta é a aula 21, ainda na lição número 10. Terminando, eu creio hoje, a lição sobre dons do Espírito, ok? Sei que todas são importantes, mas essa, caso você tenha perdido a aula passada, eu recomendo que você procure aí o recurso online e assista, porque é uma área de bastante controvérsia, bastante divergência, né, de entendimento, de ensino no meio cristão, ok? Antes de mais nada, vamos orar pedindo a bênção do Senhor, do seu Espírito, sobre o nosso estudo dessa manhã. Deus querido, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela semana que se encerrou, por esta que iniciamos. E iniciamos, ó Deus, já em torno da Tua palavra para aprendermos de Ti. Oramos para que o Senhor, com Teu Espírito Santo, abra nossas mentes e corações e possamos realmente aprender do Senhor nessa manhã, fortalecendo e reforçando os fundamentos da fé, a base da doutrina, que nós precisamos viver por ela e defendê-la, dando assim, ó Deus, sustentação para a nossa caminhada contigo. Abençoa novamente, ó Deus, a Tua palavra nessa manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para você entender como nós estamos caminhando, nós passamos aí pelos dons temporários, né, na letra B, entendendo os dons, na página 103, e na 104, letra C, entendendo os dons permanentes. Nós já estamos terminando e agora vamos passar para a página 105, terminando essa página, né? Só para fazer uma recapitulação desses termos, o uso de dons temporários se refere a manifestações do Espírito que foram dadas numa época específica da implantação da igreja, em particular, em especial para os apóstolos. Nós mencionamos, por exemplo, o dom de cura. Então, é diferente de você poder orar e Deus curar, certo? É claro que quando um apóstolo fazia isso no Novo Testamento, também é Deus que cura. O ponto aqui é que havia sido delegado este poder a eles, em especial para abrir as portas para a pregação do Evangelho. Muita coisa, irmãos, sobrenatural Deus fez em muitos lugares que o Evangelho entrou. Então, por exemplo, quando os cristãos começaram a ir para o norte, houve muitas manifestações sobrenaturais, norte eu me refiro da Europa, né, do Brasil não, subindo ali, aqueles povos chamados bárbaros, eles tinham a sua própria religião. É praticamente impossível que eu saiba você encontrar qualquer povo que não tenha a sua própria forma de religiosidade. E alguns desses acontecimentos foram sobrenaturais e Deus abriu, outras foram apenas questões lógicas. Conta-se, por exemplo, de um missionário cristão entre os vikings que eles estavam preocupados porque Thor, não dos Vingadores, né, o deus do trovão da mitologia nórdica, estava exageradamente furioso. E aí o missionário aproveitou, saiu na tempestade e começou a gritar com o trovão. E aquilo foi o suficiente porque todo mundo achava que ele ia ser fulminado. E ele não foi. É claro que ele arriscou um pouquinho, irmãos, porque raio cai na cabeça das pessoas. Não precisa de Thor nem nada, né? Ele simplesmente acerta as pessoas. Outro dia eu vi um vídeo de um raio atingindo um pinheiro enorme. Meu, que poder é aquele! O pinheiro rachou, uma coisa impressionante. Rachou não, perdão. Rasgou a lateral dele todinha, arrancando a capa da casca, né? E o topo caiu praticamente todos os galhos. Imagina um ser humano. Então, esse missionário fez isso, os nórdicos ficaram extremamente impressionados e que desejaram saber que Deus é esse que lhe protege de Thor. E aí você imagina como é que foi o resto. Mas houve outras manifestações. Teve casos de missionários entre indígenas, que os indígenas estavam escondidos, né? Olhando aquele homem lá estranho,
de aparência diferente. E aí aconteceu com ele o que aconteceu com Paulo na ilha de Malta. Ele foi mordido por uma cobra, eles ficaram esperando. Agora acabou o invasor, o estranho, o estrangeiro. E ele não morreu. E aquilo, quando ele fez o contato com os indígenas, eles mencionaram que eles estavam escondidos olhando, observando o acampamento do missionário e que estavam muito impressionados, querendo saber que Deus é esse que lhe protege até de picada de cobra. É claro que ele explicou, né, irmãos? Para os índios não saírem por aí. Se converta que agora você vai poder andar na mata sem problema nenhum. Ele, obviamente, explicou. Mas acontece isso. Então, os dons que nós nos referimos semana passada era algo diferente de meras manifestações sobrenaturais aleatórias, esporádicas que aconteciam, mas era algo delegado a esses homens. Beleza. Aí nós passamos para os dons permanentes, que são esses que nos dizem respeito hoje. E chegando, fizemos profecia, ensino, fé, sabedoria, e chegando ao slide seguinte, nós vamos falar agora de conhecimento, né? Bem, parece a mesma coisa, o número 4, mas a Bíblia faz uma distinção. Conhecimento é o entendimento dos fatos relativos às Escrituras. Da perspectiva humana, é a erudição, ou a habilidade de conhecer as verdades da Escritura com maior extensão e profundidade. Então vamos lá. Qual a diferença do número 4, meus irmãos? É a habilidade de usar o conhecimento bíblico que você tem, a sabedoria dada por Deus, para elucidar e esclarecer situações da vida. É muito típico de aconselhamento bíblico. Guarda essa informação. Esse segundo, meus irmãos, ele é muito mais típico da habilidade de ensino. Acompanha muitas vezes o dom de ensino, porque é a habilidade de que a pessoa tem sobrenatural de entender o texto e de expor e explicar, especialmente o texto, de uma maneira que as pessoas entendam melhor do que se outros assim o fizessem. Então, para quem já conviveu no ambiente acadêmico teológico, né, como eu, a gente via claramente a diferença. Todo mundo é professor, está lá dando aula, cada um com o seu valor, cada um com a sua capacidade, mas você percebia que determinados professores, mesmo no ambiente acadêmico, o que o outro explicava e parecia o física quântica, esse aqui explicava e parecia o beabá. A forma de colocar a coisa, a forma de esclarecer, a forma de detalhar e... o que é que a gente faz com o sapo na aula de... dissecar. A forma de dissecar o entendimento e tal, esclarecia para nós alunos, para quem estava ouvindo, certo? Então é uma forma de você pegar o texto que outros explicaram para aquela pessoa, ela até entendeu, mas quando cai na mão dessa pessoa com um dom de conhecimento, a questão é diferente. Isso dito, por que eu falei guarda essa informação, irmãos? Mesmo que o dom de sabedoria seja bem útil para o aconselhamento bíblico e o de conhecimento para o ensino, sempre é bom ter em mente, irmãos, isso não significa que só quem tenha esses dons, essas capacitações, devam fazer isso. Deixa eu comprovar para você. Paulo escreve aos Coríntios, se eu não me engano, que nós devemos aconselhar uns aos outros. Perceba, ele não fala, irmãos, aconselhem-se uns aos outros, mas só quem tiver o dom, viu? Não, ele não especifica isso. Nós vamos fazer esse arremate de novo, irmãos, no final do nosso estudo, mas eu quero sempre ressaltar, porque você não pode passar por um estudo sobre dons fazendo uma lista de isenção de responsabilidade. Eu não tenho esse dom de sabedoria, então aconselhamento eu já vi que não é para mim. Eu não tenho esse daí, então, né? Tem gente que vai gostar quando fala da parte do dom de contribuição. Eu não tenho dom de contribuição, então realmente cancela o meu envelope, né? Não vou nunca mais. Os irmãos percebem que, de novo, usei essa frase profundíssima da filosofia semana passada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então é importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Então, esse é o dom de conhecimento. 6. Discernimento. Discernimento é a habilidade de identificar o que procede e o que não procede do Espírito, distinguindo a verdade do erro. Este dom serve de proteção à igreja. Ele vai usar
muito do conhecimento bíblico, é óbvio, vai usar muito da sabedoria bíblica, é óbvio, mas aqui é uma coisa mais profunda. Muitas vezes, inclusive, podendo enxergar situações que outros não estão enxergando. Isso vem, meus irmãos, muito a calhar quando irmãos ou uma parte da igreja, grupos, né, ou até a igreja toda, precisa tomar decisões. Este irmão com dom de discernimento, ele vai ser muito útil para poder dizer, irmãos, isso não está me cheirando bem, isso aí não está me parecendo a melhor escolha. É claro que a gente não vai dizer assim, oxe, o irmão tem um dom de discernimento, então não precisa falar mais nada. Até porque raramente a gente vai falar esse tipo de frase. Mas tem muito mais a ver, irmãos, nós percebemos não só nessa frase, mas nas razões pelas quais esse irmão dá, o porquê que isso ou aquilo não é uma boa decisão, que a gente percebe, olha, eu estava na dúvida sobre o que fazer, mas essa sua palavra realmente me apontou para o caminho certo. Irmãos, o conselho é algo extremamente importante no corpo de Cristo. Se você não casou, vai casar, então você vai conversar com casais sobre a sua decisão. Se você é casado, teve o primeiro filho, você vai se aconselhar com quem está mais adiante na caminhada, certo? Então seus filhos estão entrando na adolescência, maravilha. Tem aqueles irmãos cujos filhos estão saindo da adolescência. Então, esse tipo de intercâmbio, esse tipo de troca no corpo de Cristo é extremamente importante. E não vai ser apenas, deixa eu ver, pegar o conselho, mas eu tenho que ser com o irmão que tem um dom de discernimento. Porque, de novo, dificilmente você vai saber quem é exatamente ou vai ter certeza de quem tem esse tipo de capacitação de Deus. Mas você pode e deve se cercar de conselheiros. No meio desses conselheiros, muitas vezes, especialmente, irmãos, em situações mais sérias, Deus vai colocar essa pessoa com o discernimento. Eu sou muito grato a Deus. De novo, eu não posso afirmar categoricamente se a pessoa tem esse dom ou foi apenas usada dessa maneira. Aqueles irmãos que me deram conselhos que caiu como uma luva na situação. Eu estava, meus irmãos, nem entre o cinza claro e o cinza escuro. Eu estava entre duas opções tão próximas, mas tão próximas, de decisões na vida, sabe aquela encruzilhada que parece até uma divisão paralela? Que uma coisa é isso aqui, né? Na nossa vida. Outra coisa é quando é 5 grauzinhos. Lá na frente, você sabe que 5 graus saindo da Bahia para a África faz uma enorme diferença. Se você vai terminar no Senegal ou em Angola, né? Porque a distância é longa. Mas no começo você não consegue discernir tão bem a diferença. E uma pessoa com esse dom, o mesmo conselho de qualquer irmão, é extremamente útil na nossa vida. Ok? Muito bem. 7. Misericórdia. Não é uma expressão, irmãos, apenas como alguma coisa ruim aconteceu. Misericórdia. Não é. É um dom. Como é que é ele? Como é que é ele? É a habilidade de mostrar profunda compaixão pelas necessidades espirituais, físicas ou emocionais do próximo. Irmãos, isto é mais do que uma empatia. A empatia, muitas vezes, ela só é aqui. Eu sinto, mas carece a ela ação. Porque a empatia nada mais é do que uma resposta humana, apenas humana, a uma situação. O dom de misericórdia, não é dó, não é pena. Isso é humano, não é verdade? A gente assiste, que dó, coitado e tal, mas aí a gente vai para a próxima notícia, vira o próximo vídeo e a vida segue. O dom de misericórdia, meus irmãos, é a capacidade da pessoa ser incapaz de não apenas sentir com a dor, com a necessidade, mas de tentar ou buscar fazer algo em relação àquilo. Então, eu quero destacar isso, irmãos, porque você deve conhecer pessoas que são muito condoídas, né? Conhece essa expressão? Essa é das antigas, né? Significa simplesmente doer-se junto, condoída. Ela se dói junto com as pessoas. Mas, de novo, é do lado de cada tela.
Ela não tem aquela iniciativa de fazer o contato, dizer o que eu posso fazer por você. Você está precisando de alguma coisa? Ou numa situação menos digital, no mundo mais antigo, é sair da sua zona de conforto, sair da sua rotina e ir até a pessoa. Sabe, irmãos, há às vezes determinadas limitações entre o que A pode fazer, o B pode fazer, o C pode fazer para alguma situação. Mas raramente você não pode fazer nada. Raramente você não pode fazer, pelo menos, dar uma palavra, né, de consolo, dependendo da situação, se aplicar uma palavra de consolo, aquilo que a pessoa está passando. Então, nessa semana, irmãos, nós tivemos uma notícia que foi, para mim, muito, muito triste. Eu recebi essa notícia já tardiamente. Casal muito querido nosso, aqui da cidade, alguns devem conhecer, teve o bebê na segunda, na quarta-feira, de madrugada, ele amanheceu morto. E a gente só soube já no grupo de vida, quando alguém comentou, um pouco antes, na verdade, depois sobre os detalhes. E já tinha sido feito sepultamento, já tinha sido feito um rápido culto fúnebre, mas eu não podia não fazer nada. E detalhe, eu não estou dizendo que eu tenho um dom de misericórdia não, irmãos, eu estou me referindo ao ponto de que a gente, de novo, Senhor, eu quero perguntar, eu tenho um dom de misericórdia? Sim, não, polegar para cima, polegar para baixo. Ah, não tenho. Então deixa eu deixar essas situações para quem tem. Você vê como não funciona assim? Ele, inclusive, foi minha ovelha lá no Cauamé, antes de congregar onde ele congrega hoje. Sabe? Eu vi pré-adolescente, né? Então, não tem como não mandar uma mensagem, dizer, meu irmão, sinto no ter estado presente, só soube agora. Então, essa empatia, meus irmãos, sobrenatural, espiritual, cristã, que a gente chama de misericórdia, né? Que é até uma expressão um pouquinho ruim, porque graça e misericórdia a gente usa teologicamente em outros sentidos, né? De como a salvação se aplica à nossa vida, mas na falta de outra, português é uma língua rica, tem mais de um significado, não é só isso, serve de nós percebermos a dor do meu irmão e emprestarmos um pouco dela. Eu fico lembrando quantas pessoas que foi inclusive o caso desse irmão, ele mandou um áudio, eu assisti, eu ouvi, e ele falou, e é isso que eu me refiro, que eu já vi tantas vezes, como que o abraço, a presença da igreja, no caso da igreja dele, fez toda a diferença nesse momento. É dividir a dor, irmãos, porque a dor, essa em particular, não consigo nem imaginar o que seja, é dele, é da esposa dele, eu entendo. Mas você compreende que fica mais leve? Não é 300 pessoas perguntando como é que você está, como é que você está. Acho que deve, inclusive, encher a paciência da criatura, mas às vezes é só estando lá. Ou mandando um bom texto bíblico que se aplica e diz, eu estou orando por você. Então, o dom de misericórdia, irmão, sim, vai se manifestar de maneira especial em determinadas pessoas, mas não é somente ou particular delas. Número 8. Exortação. O dom da bronca, será? Não. Senão, acho que eu até teria esse dom aí. É a habilidade de encorajar e motivar. Irmãos, a palavra exortação é a palavra que está ligada o nome, o apelido, melhor dizendo, perdão, de Barnabé. Como é que ele é chamado? Filho da consolação, filho da exortação. Esse termo é o termo também do título do Espírito Santo, de novo, título não, apelido, o Parácletos. Né? A ideia aqui, né, do conselheiro é a ideia lá da antiguidade, não é de hoje não, né? Bora, você vai conseguir, não é coach, tá? Não é torcida organizada da pessoa, mas é aquele camarada que chama ao lado, põe a mão sobre o ombro e diz, vamos que você tem condição de fazer isso. É o que a palavra de Deus orienta você a fazer isso. Então a exortação, irmãos, como eu falei, não é necessariamente o dom da bronca, mas também não é
discurso motivacional. Olha aqui a descrição. É a habilidade de encorajar e motivar. A pessoa que tem este dom aproxima-se do outro para confortá-lo com amor, para encorajá-lo a um compromisso espiritual mais profundo e ao crescimento. Também o exorta, agora, à ação. Então, não é coitadismo. É o dom que qualifica as pessoas a exercitar o ministério de aconselhamento no corpo. Então, irmãos, você está nessa situação, mas a verdadeira melhora para o que você está passando é você vir para essa outra situação. E o que tem, meus irmãos, entre o ponto A e o ponto B? Ação. A exortação, meus irmãos, faça isso. Não é apenas você consegue, você é precioso para Deus, você é lindo, você o cheiroso de Jesus. Não são essas coisas ridículas que você vê no meio evangélico hoje. A vitória é certa. Às vezes não. Né? Ou então, não vai parecer muito, né? Ficar no ouvido de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 40, olha, a vitória é certa, a vitória é certa. O camarada estava comendo o pão que Jeová amassou. Então não é momento para isso. Claro que o conselho que os seus amigos dão ali, irmãos, é péssimo, isso eu sei. Mas se tivesse alguém com dom de exortação ali, ele iria estar falando aquilo que está de acordo com a palavra de Deus para Jó. Certo? Então esse dom, meus irmãos, é extremamente importante nós usarmos no corpo de Cristo, em especial para aqueles irmãos que estão precisando de uma motivação do alto, com L, e não uma automotivação com U, que são coisas completamente diferentes. Certo? Agora, isso dito, meus irmãos, é claro que eu não estou dizendo que nós precisamos ser movidos ao toque de irmãos que têm um dom de exortação. Eu tenho uma convicção pessoal, meus irmãos, preste bastante atenção nisso. Até certo ponto, você precisa ser automotivado do alto. Ou seja, você é motivado por si mesmo, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas podem aparecer circunstâncias na sua vida que você sim precisa da ajuda, da compaixão, da exortação de irmãos. Não estou entendendo? É mais ou menos o que está, não é mais ou menos, é exatamente o que está em Gálatas capítulo 6. Quando Paulo usa duas palavras gregas que significam a mesma coisa, fardo e carga. Tanto significa a mesma coisa que se você pegar a NVI, a Revista Atualizada, Revista Fiel, ao NVT, um vai usar carga aqui e fardo aqui, a outra vai inverter, porque significa a mesma coisa. O que nos dá o significado é quando nós entendemos o que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo, vamos usar agora no que eu estou falando aqui, você precisa ser automotivado pelo aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas também espere, conte com a motivação de outros na sua vida quando for necessário. O que Paulo fala? Cada um leve seu próprio fardo. Mais adiante ele vai dizer o quê? Ou antes, na verdade. Levem as cargas uns dos outros. Paulo, é uma coisa ou é outra? Não, irmãos, são as duas. São as duas. Vou dar um exemplo muito simples. Até agora andei com as próprias pernas. Me envolvi no acidente, quebrei as pernas. Durante algum tempo, eu vou precisar de ajuda para sair da cama para uma cadeira de roda enquanto estou me recuperando, espero, né? Me recuperando. Por algum tempo eu vou precisar de ajuda para fazer algumas coisas, certo? Mas até aquele dia, eu carreguei meu próprio peso, eu andei sozinho, tive um acidente, as pernas estão machucadas, outras pessoas estão me ajudando naquele momento. Aí vão 4 meses para frente. Perna curada, fisioterapia feita, já estou até na musculação para reforçar de novo os músculos. Aí eu estou sentado lá em casa e digo, Azaf, Josh, vem aqui carregar o papai. Baita homem desse aí, carregar para quê? Ele não vai nem entender, porque o acidente foi 8 meses atrás, mas eu continuo querendo ser carregado. Irmãos, essa é a melhor imagem que eu tenho de muito crente. Como é que tá, irmão? Tá bom, não, pastor. A vida, a morte, o céu, a terra. Oh dia, oh azar. Depois que inventaram tá ruim, nunca melhorou. Sério, irmãos, eu tenho muita dificuldade com isso. Pastor, que você não conhece as lutas da pessoa. Mas, aparentemente não dá nem para conhecer, porque elas são perpétuas, contínuas e nunca terminando. Irmãos,
Problema todo mundo tem. Por favor, quem é que não tem problema? Levante a mão aí, por favor. Problemas sérios, muita gente tem. Mas às vezes quando você não fica envergonhado, quando você topa com o problema que o teu irmão está passando, né? Você está aqui com o seu probleminha, quase não consegue pegar, porque ele vai cair pelo buraco aqui do braço. Aí vem aquele irmão carregando um negócio desse tamanho, com a ótima disposição, transbordando em fé, em esperança e confiança em Deus, e você está todo envergado aqui com aquele problema de 20 gramas, e o cara carregando 1 tonelada. Então, é necessário, irmãos, a gente perceber se a nossa reação às dificuldades, problemas, situações na vida estão sendo proporcionais. Em especial, irmãos, volto a dizer, ao quanto o Senhor tem investido do alto na nossa vida. Certo? Então, são situações onde o dom de exortação sim vai se aplicar, mas nem sempre ele é necessário, porque há situações que nós precisamos caminhar, voltando à ilustração com as próprias pernas. Ok? Número 9. Contribuir. Pronto. É uma referência direta ao ministério de distribuição de bens materiais, como alimentos, roupas, dinheiro, casas, etc., em resposta às necessidades da igreja. Irmãos, eu já conheci pessoas que tinham o dom de contribuir, ricos e não ricos. Era uma coisa impressionante. É realmente, irmãos, algo que essa pessoa, especialmente os que não tinham tantos bens assim, contribuir dessa maneira com a obra e não perder o controle das suas finanças, do seu sustento pessoal, era algo realmente que chamava atenção. E de novo nós voltamos ao mesmo ponto que temos batido tantas vezes. É óbvio, irmãos, que a contribuição na obra é algo que pertence a todos os cristãos. Na verdade, pertencia a todo o povo de Deus, até mesmo antes da igreja. Todo israelita contribuía. Quando você vai tratar de contribuição na igreja, né, você não vê Paulo de novo fazendo uma ressalva. Quando ele fala, por exemplo, os irmãos reservarem as ofertas no primeiro dia da semana, para que quando eu chegue não precise fazer novamente o recolhimento, tarará, tarará. Ele não menciona que ele está falando com as pessoas que têm dom de contribuir. O ponto aqui, irmãos, em especial, é quanto eu tenho investido na obra de Deus. Então, esse ano, graças a Deus, né, eu louvo ao Senhor, essa semana o nosso tesoureiro divulgou, mais um ano nós ultrapassamos o nosso alvo de missões. Todo ano ele é reajustado, e esse ano ele foi reajustado e a gente ficou um tantinho preocupado com a situação que estamos vivendo, né, de incertezas e tudo mais, mas ainda assim alcançamos e ainda vai entrar um valor hoje, com certeza vamos chegar ainda mais adiante. E eu pensando, irmãos, nessa oferta, eu lembrei de uma história de um pastor muito envolvido com missões, já está na presença do Senhor, pastor Edson Queiroz, não sei se quantos conheceram, pelo menos de nome. Pastor Edson Queiroz, na época, a sua igreja começou a construir o prédio, né, da igreja. Muito semelhante a uma situação que nós estamos passando, logo, ainda mais intensamente. E aí, alguns líderes da igreja, eu acredito até, de certa forma, bem intencionados, vendo o volume, né, do dinheiro da obra, os desafios que tinha pela frente, perguntaram ao pastor o que iam fazer aquele ano com a campanha de missões. Porque, sendo quem Edson Queiroz era, a campanha de missões era um negócio muito intenso. Ele realmente envolvia a igreja, estando especialmente perto de um grande centro, tinha acesso a trazer missionários, né, e tudo mais. Então era uma coisa bem movimentada. E perguntaram se iam diminuir aquele ano ou até suspender enquanto a obra caminhava. Ele ficou extremamente contrariado e falou assim: não, se os irmãos quiserem que eu continue como pastor dessa igreja. E deu uma palavra à igreja sobre a necessidade da continuidade no investimento da obra. E o tempo passou.
Durante o período da obra, meus irmãos, aquela igreja alcançou as maiores ofertas de missões da sua história. E a obra não parou um momento sequer, a obra de construção do prédio. A máxima que ele falava, irmãos, é que Deus dá mais àquela igreja que mais dá. Isso vale, meus irmãos, muitas vezes, de novo, ninguém está pregando prosperidade aqui, nada disso. Deus age soberanamente em nossas vidas como quer. Ele vai fazer alguns de nós mais ricos, outros mais pobres. Isso é decisão soberana de Deus no plano que Ele tem para a nossa vida. Não há promessa de prosperidade na nova aliança. Mas há, meus irmãos, sim, testemunhos de bênçãos que Deus tem dado. Aqueles que têm sido mais, esse é um bom uso do termo, mais liberais para com o sustento da obra de Deus. Muitas vezes, por causa exatamente desse número 9 que nós estamos vendo aqui. Para fechar novamente, como eu sempre fechado, e se eu não tenho? Não muda nada. Porque Deus tem me dado absolutamente tudo o que eu preciso, certo? Então é um privilégio para nós. Eu fico vendo, irmãos, as mensagens dos nossos missionários, quando eles recebem, não só a oferta mensal, que isso é normal, mas essa oferta que vai sair do que nós acabamos de alcançar na nossa campanha de missões, que é extra, né? Seria, entre aspas, uma 13ª oferta. Né? Boa descrição assim. E as mensagens que eles mandam, de profunda gratidão, em especial porque em uma coisa incrível da soberania de Deus, da famosa Jesuscidência, esse dinheiro chega no momento exato de alguma coisa específica, lá no trabalho, na família deles, na necessidade deles. E tem os testemunhos aí ao longo dos anos que eles me mandam. E a minha resposta sempre é a mesma, meus irmãos. O privilégio é nosso de contribuir. Quando eu vejo as histórias do que eles passam, é nossa honra, nosso privilégio participar de uma maneira muito pequena, perto do que eles estão fazendo, é claro, né? Da obra que eles estão fazendo lá, participar do que eles estão fazendo para o Senhor. Ok? 10. Administração ou liderança. É a habilidade de supervisionar o rebanho. Este dom deve ser presente nos pastores e presbíteros, assim como nos líderes de sociedades missionárias, ministérios de jovens, associações evangelísticas, etc, etc, etc. Bem, eu conheci tenho um amigo que ele foi sincero em dizer que ele não tem absolutamente nenhuma atração a essa parte do ministério pastoral. Então ele, de forma muito honesta, tem se preparado e se encaminhou para o ensino acadêmico, né, e produção literária. Então o que ele está dizendo é o seguinte: nem tenho e nem quero ter dom de administração e de liderança. Porque, irmãos, hipoteticamente, se para a maioria dos pastores alguém perguntasse assim, Deus não vai exigir nada contrário de você, não vai lhe criticar, não vai lhe punir nem nada. Se você pudesse escolher entre o rebanho que você tem hoje e 100 cabeças de ovelha, você escolheria qual? Eu conheço muito colega que diria assim, as ovelhas são brancas, são malhadas, são parras, como é que elas são? Gente, dá muito trabalho. Esse dom, meus irmãos, vem ajudar o líder a conseguir lidar com aquilo que inclusive fez Moisés perder a cabeça. Gente. Qual é mesmo, irmãos, o título de Moisés? O homem mais manso da terra. O que faz nos rever o que é a ideia de manso, né? Porque o camarada perde a cabeça. Isso que a gente tem registrado no Pentateuco. Tá? Ele perde a cabeça pelo menos 2 vezes. Quando desce do Sinai e vê o povo ali adorando o bezerro de ouro e em orgias, ele quebra as tábuas da lei, né? Os 2 tablets que Deus deu para ele, baixado da nuvem. E no momento também ali da encheção de paciência de Mara. Queremos água. Em Meribá, né? Povo chato da gota. E aí ele perde a cabeça
paga depois por isso, né? Em lugar de fazer o que Deus tinha dito, fale a rocha, glorifique a Deus, ele bate, porque em batendo na rocha, podia dar a impressão para a maioria que aquilo era o feito dele. Né? Tava quase saindo água, ele só deu uma ajudinha. E aí a coisa não caiu bem para o Senhor. E era o homem mais manso da terra. Porque, irmãos, eu não estou justificando, eu estou explicando. Não é fácil. Os pais aqui sabem, né? Lembra a primeira vez que aquela criaturinha linda, com cara de joelho que você pegou na maternidade, tirou você do sério? Eu não estou me referindo, irmãos, porque chorou de fome. Isso é bebezinho, né? Mas quando não era mais tanto bebezinho, quando ele se jogou no supermercado e você teve vontade de deixar lá, não, põe no estoque e depois eu venho pegar outro dia aí. Ou fez qualquer outra coisa que você diz assim, filho de pecador miserento, né? Que você fala assim, olha aqui, retrato da depravação total do ser humano. Esse filho que Deus me deu. Porque nós éramos assim também, é claro. Mas o meu ponto aqui, irmãos, é que é molezinho, né, lidar com gente, né? Fácil. Você que é gerente de qualquer coisa. Então, irmãos, isso daí vem calhar perfeitamente, porque muitas vezes líderes vão cometer erros porque não sabem lidar como deveriam com os erros dos seus liderados. E o dom de administração e de liderança vem amainar isso, vem a aliviar essa situação, que infelizmente muitas vezes vai ainda assim acontecer. Porque senão nós teríamos líderes perfeitos, que nunca teriam nenhum problema com as suas decisões, ou nem de lidar com aqueles que recebem as suas decisões, certo? Então é algo extremamente útil, é aquela capacidade de ver o todo e os detalhes. É a capacidade de ver muitas vezes até o que ninguém vê. E de novo, irmãos, essa é a vantagem inclusive do presbitério, né, do ministério colegiado. É virtualmente impossível, se você, ainda que você tenha em todos os líderes de uma igreja dons de administração e de liderança, é virtualmente impossível que eles, cada indivíduo, seja igual. A forma como esse dom está capacitando aquela pessoa vai ser diferente do outro, e do outro, do outro. E é bom. Porque vão se completar. Independente de dom ou não, irmãos, porque, de novo, não vou ficar aqui apontando o dom de ninguém, mas essa semana mesmo trouxe uma situação para a equipe ministerial para tomarmos uma decisão. E aí um dos irmãos falou assim, pastor, acho que seria bom nós fazermos assim, 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 antes de poder tomar essa decisão. Ótimo! Como várias vezes já aconteceu, diversas sugestões, que é um exemplo de várias coisas que a gente viu aqui, na exortação, discernimento, sabedoria e uma boa dose de administração. Muito bem, irmãos, seguindo adiante. Número 11, dom de socorros. É socorro? Socorros. Né? Acho que aí não aplica a regra da vogal tônica, não. Este dom é a capacidade de ajudar no tempo da necessidade ou carregar o fardo de outrem, como a situação exige. Certo? Eu fiquei lutando assim sobre a questão da misericórdia que acabamos de ver, né? Mas eu acho que um dom aqui são muito próximos e um completa o outro. Mas sim, eles estão os dois sendo citados nas listas do Novo Testamento. Então, provavelmente eles têm muita similaridade, assim como exortação, sabedoria e entendimento, né? Mas é aquela atitude, aquela ação, de novo, irmãos, não é ficar fazendo post no Facebook conduído, né, com o problema do outro. É ação, é o que eu posso fazer em relação a isso. Certo? Então, assim, é verdade, irmãos, nós não somos uma igreja de muita gente necessitada. Tem gente mais, sua situação melhor, outra situação não tão melhor assim e tal. Mas nós temos gente, em outras igrejas, temos gente na cidade como um todo, que precisa desse tipo de ajuda, de socorro. É por isso, irmãos, a gente tratou isso na aula, estou apontando porque eu dei lá do outro lado do salão, de princípios bíblicos de finanças. É por isso que a igreja não precisa transformar numa ONG. Isso cabe a mim. E também não cabe a mim porque eu tenho um dom de socorro ou de misericórdia. Cabe a mim sentir a dor do meu próximo e fazer alguma coisa em relação a isso. Agir de alguma maneira em relação a isso. Teve uma irmã aqui na nossa igreja que recebeu uma cesta básica.
E ela não precisa de cesta básica. Eu nem sei porque o trabalho dela deu cesta básica para ela. Aí ela me ligou, pastor, eu recebi uma cesta básica aqui. Poderia até usar, mas eu realmente não preciso. Graças a Deus. Tem alguém que eu possa ajudar? Então, irmãos, assim, é praticamente impossível que eu não possa dividir algo que eu tenho com outro. Não precisa de ideologia, não precisa de socialismo, de comunismo, não precisa de nada. Essa é a diferença do cristianismo para essas ideologias humanas. As pessoas querem dizer, olha, Jesus tinha cara de socialista, de comunista. Então, não. Porque toda ação no cristianismo, irmãos, é voluntária, movida pelo poder do Espírito na nossa vida, não imposta por um governo humano. Essa é a distinção. E aquilo que eu tenho, ele é meu, não é o que Pedro fala para Ananias e Safira? Você vendendo isso não seria teu? Em bom português, Pedro está dizendo assim, quem lhe pediu alguma coisa? Ah, então eu não tenho que dar? Não. O ponto de Pedro, irmãos, é que ele não era obrigado a dar nada, mas se dessem com sinceridade, com transparência, que foi a razão por que os dois foram para a terra do pé junto, né? Então a questão, meus irmãos, do socorro ao necessitado é algo extremamente importante no nosso meio. Era ainda mais, irmãos, no primeiro século, porque a pobreza acontecia por situações sociais. A morte de um marido, por exemplo. A maioria das viúvas não tinham como se sustentar. A igreja precisava, inclusive tinha uma lista, né? Das viúvas que eram ajudadas, sustentadas pela igreja. Precisava se engajar nisso. Quando nós passamos por um texto que falava sobre viúvas na nossa igreja, lembra no devocional? O pessoal mandou mensagem para mim. Pastor, eu queria obedecer a palavra de Deus no devocional de hoje. Tem alguma viúva que eu possa ajudar? Eu falei, tem uma, mas ela é mais virada do que muito jovem que eu conheço. Não temos, irmãos. Na verdade, nós temos duas, né? Temos a irmã Lúcia e a irmã Nair. Que detalhe, foi muito jovem no bolso. Então, não é a mesma situação social. O mundo mudou, né, em 2000 anos. Mas a ideia do texto, irmãos, e a aplicação desse princípio do Novo Testamento não é tipo, não tem viúva, né? Escapei. Não. Há pessoas que estão necessitadas por outros motivos. No caso da pandemia, irmãos, nós fomos muito pouco afetados, mas nós tivemos uma ou duas pessoas com questão de salário, de emprego e que passaram dificuldades. Graças a Deus nós não fomos, mas sabia, irmãos, que teve colegas meus, pastores, que metade da igreja ficou desempregada em outros estados. Metade da igreja. Foi muito, muito complicado. E, inclusive, eu tive colegas que ficaram sem salário, sem sustento, porque algumas igrejas entenderam que durante a pandemia a igreja está fechada, então não tem que ofertar, não tem que dizimar, não tem nada. É verdade, nossas despesas diminuíram, nossa conta baixou bastante poucos reais na nossa conta de energia. Eu nem acreditei quando eu vi, falei, quem dera fosse assim todo mês, mas não é não. A energia elétrica é caríssima, especialmente porque a nossa é tida como pessoa jurídica. Né? E aí no Brasil, pessoa jurídica paga mais. E é trifásica, então a nossa conta de energia é muito alta. Então, realmente, nós tivemos menos despesas, mas o aluguel teve que ser pago. O nosso proprietário aqui recebeu todo dia certinho. Pandemia ou não pandemia, ele nem me procurou. Porque teve muitos estados, irmãos, que fizeram acordos, né? Vamos congelar, você paga quando as coisas voltarem ao normal. Deve ter gente que deve ter feito assim. Nós não tivemos necessidade, graças a Deus, mas teve colegas que a igreja parou de ofertar, passou necessidade. Por que eles iriam passar? Por que eles não passaram? Porque nós temos um grupo de pastores do Brasil inteiro e em alguns casos, algumas situações, nós nos engajamos. No que a gente não ia fazer é mandar cobrança para a casa dos irmãos da igreja lá, né? Isso é o papel de Deus. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que não dá, né, para ficar de braço cruzado, deitado eternamente esplêndido. Eu quero encerrar só com essa lembrança. Quando nós falamos sobre princípios bíblicos de finanças, irmãos, nós falamos que você precisa ter um orçamento, lembra? Para você ser controlado. Comprei o iPhone 15, nem sei que número está, não ligo para essas coisas não. Comprei o iPhone 15, com esse você vai pagar umas parcelinhas aí de 800 e tanto por mês. Aí quanto o cabra ganha? O salário mínimo. Com os 200 e pouco que sobrou, ele vai pagar o quê?
Não dá para nada, né? Por quê? Não tem orçamento. Ele devia provavelmente estar comprando no máximo aquele celular, tablete de chocolate, sabe? Aquele que ainda vem com o joguinho da cobra. E está comprando o que não deve. Falta orçamento. O pessoal foi lá no seu passado, né? Joguei muito o joguinho da cobra. Era só o que tinha para passar o tempo esperando o médico me atender, ou sei lá alguém na fila. Quando nós falamos isso, nós falamos sobre orçamento. Falamos que você deve colocar lá as suas ofertas. Se você entende, né, os 10% do dízimo, mesmo como 10%, ok, colocar lá. Você deve colocar a média da sua conta de água, de luz, né? Certinho para não sair do controle. E nós mencionamos, não sei quantos estavam aqui, eu sei que tem outros que chegaram depois na nossa igreja, nós mencionamos a necessidade de você ter um campo, ter uma área onde você vai colocar algo para ajudar alguém. Outra coisa que nós mencionamos é quando você vai fazer as suas compras do mês, você sabe mais ou menos, né? Eu faço as compras lá em casa, então eu sei quantos quilos de arroz a gente usa por mês. Eu sei quantos quilos de feijão, certo? Então, são 5 quilos de feijão preto, que é o único tipo de feijão realmente que é feijão, o resto são imitações. Então, 5 quilos de feijão preto. E já dei a dica do que eu vou levar amanhã, né? Aí, eu compro 6, né? Esses R$7, da média do feijão hoje em dia, que eu vou comprar, irmãos, vai fazer muito menos falta no meu orçamento do que vai fazer presença, para fazer o trocadilho, na mesa de alguém. Quantas vezes, irmãos, não temos a capacidade de dividir 1 quilo de feijão com alguém que realmente esteja necessitado? Quando nós temos sido, via de regra, né, conheço a vida da maioria dos irmãos, extremamente abençoada. A gente às vezes precisa que alguém coloque lá no grupo da igreja: irmãos, nós estamos levantando um alimento para a pessoa tal. Não precisa, irmãos, olha ao redor, ande nas ruas. Não precisa disso. Não precisa realmente que a igreja se transforme numa ONG. A TMI está errada, Teologia da Missão Integral. O Evangelho Integral não é ação social. O Evangelho Integral é a salvação do perdido, tirando das trevas para a luz, do inferno para o céu, transformando, batizando no Espírito Santo, batizando nas águas, crescendo na santidade. Esse é o Evangelho Integral. A ação social não faz parte disso, são obras de santidade. A ação social está dentro de obra de santidade, como perdoar o irmão, está dentro de obra de santidade, como, enfim, tudo. E por isso, eu, tendo ou não tendo um dom desse, irmãos, eu preciso exemplificar isso na minha vida. Estamos acabando, irmãos. Dom de serviço. O dom de serviço, meus irmãos, é a habilidade de trabalhar no corpo de Cristo nas áreas do ministério físico, como serviço de alimentação e manutenção, etc. A ideia de servir aqui, irmãos, se aplica muito àquela frase que eu tenho falado tanto para os irmãos, certo? Você vê uma necessidade, você preenche uma necessidade, você não espera. Sexta-feira, chegamos aqui para a reunião de oração, não, o pessoal do som não tinha chegado. Quando eu olho para cima, lá estava o presbítero Rendel ligando o som. Qual a obrigação que ele tinha de fazer isso? Funcionalmente, nenhuma. Podia, tal como você, sentar aqui, checar suas mensagens no celular, esperar o culto começar. Mas ele percebeu que o horário estava chegando de 8 horas. O pessoal da equipe de som naquele dia, né, normalmente não é assim, não tinha chegado ninguém, subiu. Está dentro da sua capacidade? Eu estou dizendo, irmãos, semana que vem eu vou ligar. Nunca vi um som na minha vida, mas eu vou tentar. Não, não é isso. Se tem algo que você pode fazer, faça. Por que esperar? Agora, irmãos, mesmo que não seja algo que vai aparecer, né, o serviço à igreja do Senhor é algo que precisa ser natural de nós, mas às vezes também é algo sobrenatural, que vai além, né, de uma simples, além de uma capacitação no Espírito. É o desejo de ajudar, o desejo de servir aos demais irmãos. Uma coisa que você pode checar em relação a isso é o voluntariado que nós temos para a limpeza da nossa sede. Então é algo, meus irmãos, que
ajuda tremendamente a nossa igreja. Porque se nós fôssemos contratar uma pessoa pelo menos que me instruíram na época, né, pelo número de vezes, não poderia ser, tinha que ser carteira assinada. Isso seria um valor muito alto, com todos os direitos, tudo direitinho pago, que com certeza não seria investido no evangelismo, missões, etc, etc. Então é um tipo de serviço que a gente ajuda a nossa igreja. Mas é também uma habilidade, uma capacidade dada pelo Espírito Santo. Muito bem. Ufa, conseguimos chegar até o final. Vamos agora, irmãos, para o ponto 3, Romanos, o exercício dos dons espirituais. Vamos lá. Letra A. Aliste os princípios expressos em Romanos 12, 6 a 8. Eu alistei, irmãos, aqui 4 principais, né? 4 princípios. Vamos lá. Microfone. Oi. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Muito bem. Então o texto, meus irmãos, ele vai descrever alguns dons, né? Paulo não está sendo extensivo, nem está apenas mencionando para mostrar alguns princípios. Vamos lá. Primeiro, temos diferentes dons, está no comecinho do nosso texto. O primeiro princípio, irmãos, é que, é claro, né, com esse número limitado de dons, ele vai se repetir na vida de muitas pessoas. Mas a diversidade dos dons é algo real e algo extremamente importante, porque é no conjunto dessas habilidades espirituais que a obra será feita. Segundo princípio, dons são dados por graça. Está aqui no versículo 6 também, de acordo com a graça que nos foi dada. O ponto aqui, meus irmãos, é que não é o merecimento da pessoa, a gente já tratou isso na aula passada, não são os créditos, né? Não é porque a pessoa pediu direitinho, fez por onde, o que inclusive, meus irmãos, vai contra a prática pentecostal de orar pelo o que eles chamam, né, de dom de línguas. Porque se todo mundo, primeiro já contradiz o primeiro, diferentes dons. Se todo mundo, se for batizado no Espírito Santo, segundo eles pensam que não é o batismo no Espírito Santo que eu acabei de mencionar agora há pouco, que é ao mesmo tempo da conversão, ok? Mas se você tem que buscar o batismo no Espírito Santo, e a evidência disso é o dom de línguas, que é uma interpretação equivocada dos textos de Atos, se essa é a prática, não é graça, é mérito. É algo que você vai conquistar, é como se fosse uma certa queda de braço com Deus, até que Deus diz assim, agora ele merece. Agora ele fez por onde? Ele se esforçou o suficiente. Mas não, são frutos da graça de Deus. Terceiro princípio, devemos usar dentro da nossa possibilidade. Isso está no versículo 6 ainda, use-o na proporção da sua fé. A ideia aqui, meus irmãos, é que mesmo o mesmo dom em pessoas diferentes será exercido de forma diferente. Isso tem a ver com maturidade, conhecimento bíblico, obediência. Essa proporção da fé é a diferença que há de A para B. Não é isso que o texto fala, mas para ilustrar, lembra da parábola dos talentos? A um deu 1, a um deu 5, a um deu 10. Ou 1, 5 e 10, ou 1, 2 e 10. Enfim, diferentes atribuições para 3 pessoas diferentes. De qualquer maneira, irmãos, o que Deus esperava ali daquele texto é que todos multiplicassem, mesmo tendo recebido proporções diferentes. Isso evita, meus irmãos, comparações. Eu não estou sendo usado como fulano. Ou evita também a preocupação de que Deus possa nos julgar dessa maneira. Está aqui o meu servo Sinfrônio. Sinfrônio. Por que você não foi igual ao meu... Não. Esse tipo de coisa, meus irmãos, nem tem nenhum lugar na Bíblia que você possa sequer suspeitar desse tipo de coisa. A comparação nunca é com outro. A comparação é com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Na proporção da fé, na proporção que Deus colocou nas suas mãos, ok?
E o quarto e último princípio que está presente nessa lista final aí, usamos dentro daquilo que o dom se aplica. Por isso que ele vai exemplificar. Se é servir, sirva, se é ensinar, ensine, e assim por diante. Assim, meus irmãos, esse último princípio vai apontar sobre a necessidade de não deixar o nosso dom estar enferrujado. Vamos usar a palavra assim. Pastor, mas eu nem sei se eu estou deixando meu dom enferrujado. Lembra que eu falei semana passada, irmãos? Melhor do que ficar numa busca incessante sobre descobrir qual é o meu dom, eu vou servindo ao Senhor. Porque é muito, muito provável que em servir o meu dom está em ação naquele meu serviço, certo? Eu já estou sendo usado por Deus como deveria ali no que eu estou fazendo, ok? Letra B, próximo texto, 1 Coríntios 13, 1 a 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quase 3 décadas atrás, 2 décadas e meia, eu ouvi uma irmã dizendo algo que eu nunca esqueci. Nossa, a Bíblia é tão completa que tem até o texto perfeito para casamento. Não. Não tem nada a ver diretamente com o casamento. Também não é o texto que Deus deu para o Legião Urbana fazer música. O texto de Coríntios 13, meus irmãos, ele perde completamente seu sentido se você esquecer de Coríntios 12 e Coríntios 14. Aliás, isso acontece com quase tudo na Bíblia. Isso se chama o quê, irmãos? Contexto. É o contexto que dá significado ao texto. Aliás, tem uma velha frase em hermenêutica, interpretação, que é a seguinte: texto fora de contexto é um ótimo pretexto. Inventa-se o que for. É claro, meus irmãos, que essas manifestações de amor, você pode dizer que deve se aplicar no relacionamento com qualquer pessoa, não é só casamento. Vale para dentro da amizade também, vale para dentro da irmandade, da fraternidade cristã. Mas o que o texto está dizendo, irmãos, é a respeito dos dons. Primeira pergunta: como seus dons podem ser mal usados, tornando-se inúteis? O texto vai nos mostrar da seguinte forma: se o amor não for a força, a base e a motivação por trás dos dons, nada do que eu faça tem valor. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, meus irmãos, que na unidade da diversidade, capítulo 12, e no uso dos dons 12 e agora depois capítulo 14, a confusão que vocês estão vivendo, ó Coríntios, nasce porque vocês estão olhando para o próprio umbigo, estão olhando para a própria glória, estão agindo por interesse próprio, por egoísmo e não por amor. Em toda a suavidade da fala de Paulo. Aqui não é, né? Ele está dizendo, irmãos, vocês não amam. É por isso que vocês estão com tanto problema aí. Você já leu 1 Coríntios? Não na leitura anual, porque a gente não chegou ainda lá, né? Mas já leu antes, né? Gente, tem hora que você diz, rapaz, não tem paciência com essa igreja, não. Quando chega os 2 Coríntios, então, ingratos com o apóstolo Paulo. Enfim, por que, irmão? De onde sai isso aí? Lembra o que Tiago fala? De onde vêm os conflitos, as guerras, as confusões que há entre vocês? No meio das suas paixões? Meu pastor, paixão é algo bom. Não, essa não. Essa paixão são meus desejos próprios. O famoso farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Meu para mim.
E Tiago, que também, né, não gostava quase nada de uma perna manca na nuca, ele vai dizer assim: vocês estão pedindo e não estão recebendo, porque só pedem para seus interesses egoístas. Vocês estão vivendo em conflito, porque, resumo de tudo, meus irmãos, faltava amor. E é óbvio que o amor, meus irmãos, é a base da experiência cristã. É o amor ao próximo, é o amor aos perdidos, é o amor a Deus, é o amor à sua palavra. E o amor, vale salientar, na palavra de Deus, ele nunca é um sentimento. Amém, irmãos? Estamos ok com isso aí? Ou a primeira vez que você ouve isso? O amor é o que, irmãos? Uma decisão. Lutero tinha uma frase muito boa, que essa sim é para casamento. Escolha o seu amor e decida amá-lo. Como é que é a frase, gente? É assim, não é? Isso. Escolha quem você ama e decida amar a sua escolha todos os dias. Não, porque assim, quando tá novinho, novinha, bonitinha, sem ruguinha, sem ruguinho, não. Entendeu, né? É maravilhoso. Aí vem os filhos, aí vem a idade, aí vem as preocupações da vida. A genética também ajuda, né? E, meus irmãos, a gente não vai conseguir parar o tempo vai passar para todo mundo. E, aliás, cada vez quando você passa de meio século de vida, você vê o tempo passar mais rápido, né, irmã? Uma coisa que você... Ontem você estava correndo atrás de pipa. Bem, isso não era muito minha praia, mas entendeu a figura, né? E hoje você está correndo atrás de carro-pipa. Não tem nada a ver. Ponto aqui, meus irmãos, é que o que vai fazer tudo isso aí valer a pena? A gente está vendo aqui. É fazer as coisas realmente por amor. Agora, é verdade. Isso se aplica, inclusive, ao que a gente está vendo até agora. Nós amamos de forma diferente. Eu não sou muito fã do livro, não sei lá quantas formas de amor, do 5 formas, né? Linguagens, né? Eu não sou muito fã porque tem umas derrapadas teológicas ali feias. Mas a premissa dele é verdade. Você já teve aquela pessoa, talvez tenha sido seu pai, que nunca dizia um eu te amo ou um abraço, mas o camarada acordava às 5 da manhã, trabalhava até chegava depois que o sol se põe. Nunca lhe faltou absolutamente nada. Quando você procurava, dava um bom conselho. Às vezes as pessoas amam de forma diferente da que você acha que a pessoa deveria amar. Então, o problema meu com esse livro é que ele quer sempre que a gente se mude para se adaptar à necessidade do amor da outra pessoa. Eu não acho isso tão simples, encher o tanque de amor do outro, né, e tal. Eu acho isso legal, mas é só nesse sentido? E no outro? É só para cá? E o outro reconhecer que esse é o jeito? O meu avô, por exemplo, irmãos, que eu menciono tanto aqui, ele era uma pessoa muito reservada. Eu nunca ouvi eu te amo do meu avô. Eu tenho absoluta certeza que ele me amava. Ele me amou tanto que ele me apresentou o que eu mais precisava na vida. Tem amor maior do que você apresentar o evangelho para alguém? Então eu abro mão de nunca ter ouvido eu te amo do meu avô para estar aqui com vocês hoje, conhecendo o Senhor. Então, amor é um negócio complicado. Eu sei que a gente está divagando um pouco do tema, mas é importante, irmãos, a gente entender que o serviço na obra do Senhor precisa ser motivado por isso. Se a motivação é autopromoção, sei lá. Veja bem, até o senso de dever, ele é algo motivado pelo amor. Eu amo a Deus, eu tenho um dever para com o Senhor e para com os meus irmãos. Eu estou desempenhando, a pessoa está desempenhando o seu dever dentro da palavra de Deus. O amor vai se manifestar, irmãos, no respeito aos limites do meu relacionamento com meu irmão, com a minha irmã também. Então há tanta coisa que a gente pode desprender daqui, nem é o tema falar sobre amor, mas
Você vê como não é assim, ai, está faltando um capítulo. Abre um espaço aí entre o pergaminho, entre o que eu escrevi, e no futuro as pessoas vão chamar de capítulo 12, capítulo 14. Deixa eu colocar o negócio aí. Porque não parece meio, para quem não sabe, né, um pouquinho de interpretação bíblica, que Paulo está falando dons, ele surtou. Desligou um pouquinho, vou falar sobre amor. Pessoal, deixa eu falar, porque senão depois eu vou esquecer. Parece eu, né? Deixa eu falar logo, porque eu vou esquecer. Aí depois ele termina, agora vamos voltar ao que eu estava falando. Não! 12, 13, 14, irmãos, eu nunca preguei 1 Coríntios aqui na igreja ainda, mas não tem como você não apontar o tempo todo para trás, quando estiver pregando Coríntios 13, e apontar depois para frente. Não tem como. O amor que vai definir o uso dos dons. Mas falando sobre amor ainda, pergunta número 2. E agora a gente vai ver a nossa listinha aí. A slide apareceu ao contrário, mas tudo bem. Uma vez que os dons devem ser exercidos em amor, quais algumas diretrizes que garantem o bom aproveitamento dos dons? Então é simplesmente colocar o que está no texto, né? Ele é paciente, não tem, irmãos, condição de eu pregar 1 Coríntios 13 agora para os irmãos e expor o versículo até o versículo 7, né? Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria. Eu sei, você está sendo reprovado, também estou, está mal. São 15 diretrizes, né? 10 dividido por 15 dá quanto? Vai tirando os pontos aí para até 10, se você vai ficar em recuperação ou não. Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca os seus interesses, não se ira. Nossa, eu só vejo Jesus aqui, irmão. Não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas, próximo, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu sei, ficou lindo no seu convite de casamento, mas é muito mais do que isso. Mas também se aplica. Se aplica a todos os relacionamentos da nossa vida, irmãos. Todos. Quem dera todos nós pudéssemos viver, pelo menos no limite da aprovação, né? Depende da sua escola. Minha escola era 8, não sei, na sua deve ser 7. Pelo menos nesse limite, ser pouco reprovado. Acho que esse deve ser um bom alvo para esses 2 slides. Senhor, me ajuda a ser o mínimo reprovado possível nessas 15 características. O mínimo. Como eu disse, pega a nota 10 ou 100, se você preferir, divide por 15, vê quantos pontos tem em cada um desses 15 itens e dá uma olhada como anda a sua performance, digamos assim, em relação ao amor. Bem, 1 Coríntios capítulo 12, letra C, revela a importância de cada dom espiritual dentro do corpo de Cristo, que é o capítulo anterior ao que nós estamos vendo sobre o amor. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. A segunda parte é a mais importante, mas eu quis destacar também evitar a divisão. Para quê? Que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, se todo mundo estiver realmente envolvido no cuidado com a sua igreja, no cuidado com as pessoas da sua igreja, e isso for algo que está daqui para lá, mas de lá para cá também, Paulo alcançou aquilo que ele queria com esse texto. Eu estou servindo, mas eu estou servindo também. E aí, meus irmãos, desculpa, por isso que eu falei que é o dom da bronca, né? Viu o áudio que eu coloquei ontem? Nós temos um evento marcado há 11 meses. 11 meses. Isso foi em novembro do ano passado. E nós não conseguimos mobilizar metade da igreja para o nosso passeio de amanhã. Sabe o que eu creio, irmãos, qual o problema? A gente não entendeu ainda que as coisas simplesmente não aparecem do nada prontas. Olha só, tem vídeo no YouTube. Como pode isso? Como apareceu isso aqui? Olha só. A igreja agora está com um instrumento novo. Como apareceu? Olha o louvor. Nossa, de improviso eles tocam bem, né? Não é não. Você vai embora depois do culto de oração, quando você vem, é claro, eles ficam ensaiando. Você vai embora da EBD,
de novo, eles ficam ensaiando. Muito tempo atrás, uma pessoa falou assim, pastor, eu queria poder explicar a Bíblia assim que nem o senhor. Eu falei, mas é fácil. Eu dei para ele minha rotina de estudo. Aí ele respondeu, não é fácil não. Eu falei, eu sei. Eu só não queria ele assustado desde o começo. Ponto aqui, meus irmãos, é que mesmo um simples passeio, as pessoas estão se mobilizando, o pessoal foi atrás, o pessoal foi alugar o sítio, foi buscar carne, foi isso, foi aquilo e tal. Aí o que algumas pessoas fazem? Não vou não. Vou fazer outra coisa, vou arranjar outro compromisso, vou fazer isso. Entende? Eu não vejo, irmãos, que isso é contribuir uns aos outros. Pastor, eu não vou fazer nada lá não. Você ainda não entendeu o ministério da presença? Porque se fosse assim, irmãos, eu fazia um churrasco virtual lá em casa. Gravava um vídeo e postava para você ver. Inclusive, trazia os irmãos lá em casa, faz um batismo lá em casa, grava também. A gente faz tudo digital, tudo virtual. Pastor Jonas falou uma coisa, achei engraçado. Pastor Jonas da Segunda Presbiteriana, estava falando com ele 2 ou 3 semanas atrás. E ele falou, pastor, eu já peguei, foi abuso desse negócio de conferência virtual. Eu falei, somos 2. Eu nem me inscrevo. Eu vou ano que vem. Já deu. Já se comprovou de que não substitui. É a exceção da exceção da exceção. Não vou domingo à noite não. Depois assisto na internet. Eu pergunto, vamos fazer culto para quê então? Eu venho para cá durante a semana, gravo a mensagem, coloco online, o irmão assiste. Né? Pode até gravar o pessoal do louvor no ensaio já está ensaiando, já gravou. Você canta em casa. A sua presença, irmão, é importante. Faz parte disso que nós estamos vendo, do compartilhar dos dons, do compartilhar da nossa vida. Mas quando você tem uma programação marcada 11 meses antes, e a gente não tem a capacidade de reservar a data, ou a gente tem que ficar fazendo que nem algumas igrejas, tudo faz marketing, né? Vai fazer save the date agora, né? Não tem negócio disso. Salve a data para quando alguém vai anunciar casamento. Save the date. Fulano vai finalmente desencalhar. E você pede para marcar lá a data. A gente vai ter que começar a fazer esse marketing maciço. Quando não precisava. Estava lá. Eu aproveitei no áudio e mencionei. Daqui a 2 meses temos uma conferência que está dando um trabalho para sair do papel. Mas graças a Deus está saindo. Até o momento, sinal verde. Go. E o tema, meus irmãos, não tem como nós não termos todas as pessoas da nossa igreja participando. Pelo amor de tudo que é mais sagrado. É simplesmente o autor mais conceituado sobre criação de filhos na atualidade, na verdade, há muitas décadas. Eu recebi a indicação desse livro, nem essa capa era lá atrás. Aí a gente trata como se o camarada tivesse vindo de Mucajaí. Não pode. Entende, irmãos, a minha frustração? Porque assim, a gente precisa começar a ter uma mentalidade realmente de comunidade. Não é só no nome da igreja. Mesmo que fosse Igreja Batista Videira, tudo bem. A mentalidade de comunidade, meus irmãos, é o que está importando ao meu irmão importa para mim também. O que o meu irmão está se dando ao trabalho de me servir, eu vou servi-lo estando lá. E às vezes até fazendo algo mais. Eu estou tão desacostumado, irmãos, com algumas situações, que eu me lembro que uma vez numa conferência, lá na nossa segunda, terceira, lá atrás, numa das nossas conferências, o irmão chegou assim para mim, pastor, está tudo tranquilo? Tem algo que eu possa fazer? Ele teve que fazer a pergunta 3 vezes, porque eu não estava entendendo que ele estava se voluntariando para ajudar. Você viu como é raro essa disposição? Aí eu falei, ok, irmão, então faz o seguinte, o pessoal da livraria está pegando os livros de tal lugar, está levando para cá, oferece lá para ajudar. Vê uma necessidade, preenche a necessidade. A necessidade amanhã era a nossa igreja em massa estar lá. Com as devidas e óbvias exceções de quem está doente, está trabalhando, não tem alternativa, é claro, isso aí. Inclusive a gente já está vendo uma data, porque esse feriado de 5 de outubro parece meio fajuto aqui na cidade, ninguém obedece, né? A maioria não obedece, então a gente vai ver uma data melhor talvez.
É necessário, irmãos, às vezes a gente dar esses parênteses. Eu espero que os irmãos compreendam esses alertas, esses avisos nossos. Seguindo adiante, irmãos, letra D, leia Efésios 4, 11 e 16. O que causa o crescimento do corpo de Cristo? A gente vai ler o contexto para você compreender, e a resposta está lá no versículo 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tudo isso que nós lemos foi para essa última frase. Cada parte realiza a sua função. Essa é a resposta da letra D. Percebam, irmãos, como esse texto aí é o texto clássico sobre educação cristã. Quando a gente estuda no seminário, é o texto clássico de educação cristã. Deus deu dons a determinados homens para que ele ensine o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo faça o trabalho. Então, está tudo esquematizado. É a melhor descrição sobre ensino e igreja, eclesiologia que você pode encontrar. E a resposta é cada parte realizar a sua função. Então, você já deve ter ficado com a perna dormente, né? Cruzou errado, sentou em cima dela e tal. E é horrível, porque não funciona direito. Mais aterrorizante do que isso é quando você tem algum problema neurológico e o braço não funciona, não levanta, alguma coisa assim, né? Você fica preocupado, vai voltar, não vai voltar, porque aquele membro ele não está sendo usado ou não está cumprindo a sua função, como deveria no seu corpo, né? E assim é, meus irmãos, no corpo de Cristo. Eu sei, é claro, é virtualmente impossível um cenário ideal em que absolutamente todo mundo esteja fazendo tudo o que deveria. Mas quando isso é a exceção, até a gente não sente tanto. O que não pode ser é se tornar a maioria ou a regra. Mas quando, por outro lado, a maioria, a regra da igreja é estamos trabalhando e servindo no máximo que nós pudermos uns aos outros, com certeza, isso tem um grande impacto na nossa vida. Muito bem. Nós vamos encerrando, irmãos. Agora, esse quarto ponto, que é a aplicação, tem aquele desfecho que eu mencionei várias vezes hoje e na semana passada. E nós vamos ter aí um monte de versículos que vão nos mostrar o seguinte. Vamos lá. Cada membro do corpo de Cristo é ordenado a servir nas áreas em que os dons são distribuídos, quer possua ele um dom particular ou não. Por exemplo, todos os cristãos devem servir nas seguintes áreas. Então, o que a gente vai ver aqui, irmãos? Aquilo que eu venho falando há tanto tempo. Eu não ter um determinado dom não significa que eu não deva fazer aquilo, porque são atividades espirituais. Semana passada, quando passamos por ensino, eu mencionei o quê? Cabe a todos os pais, os homens, ensinar os seus filhos. Mas e se ele não tem o dom de ensino? Pouco importa, essa é uma responsabilidade dos pais. E é isso que a gente vai ilustrar aqui. Vamos lá? Fé. Para toda a igreja, 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pronto, isso não é só para quem tem dom. E nós vimos que a fé está entre os dons do Espírito. Sabedoria, Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Novamente, não é só para quem tem o dom de sabedoria. É algo que todo cristão pode e deve orar pedindo a Deus. Conhecimento, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aí o problema é outro. A pessoa lê esse texto dizendo assim, isso aí é para pastor. Sim, Paulo está falando com o jovem pastor, o jovem presbítero Timóteo, jovem padrão da época, né? Praticamente 40 anos de idade, nessa altura do campeonato. Mas, irmãos, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Essa é a pior desculpa de vida cristã que você pode dar na vida.
eu não sou pastor. Eu ouvi uma mensagem quando eu era bem pequeno, que era exatamente você ter a visão oposta a isso. Certo? Tudo que você, inclusive é o que está em Hebreus, tudo que você admira na vida de pastores ou líderes, certo? Copie, não é o que está lá em Hebreus? Que você deve imitar o exemplo da fé desses homens. Então é óbvio, meus irmãos, que eu não sou exemplo em tudo. Porque é impossível, você também não é. É a mesma daquela pergunta que o pessoal pede. Pastor, o senhor vive tudo que você prega? Especialmente pregando livros inteiros, é virtualmente impossível que eu não vá passar por textos que sejam muito difíceis e que sejam lutas na minha vida. Contudo, eu espero que haja áreas em que você veja assim, nossa, nessa aí, meu pastor é um vacilão, mas nessa aí ele está arrebentando, graças a Deus. Da mesma forma, irmãos, eu convivia com no seminário, com diversas pessoas extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Tinha pessoas que eram coração, sabe? Chegava perto de você, parecia um grande urso de pelúcia que te abraçava e tal. E tinha outro que parecia um espinheiro, mas era um espinheiro do amor, que ele dizia assim, ei, o que está pensando da vida? E eu posso imitar um e eu posso imitar o outro. E devo. Portanto, meus irmãos, o texto não é para pastores. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Tira o obreiro como um cristão que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, conhecimento. O pessoal fala popularmente, irmãos, que conhecimento é poder, né? E não é mentira, não, é verdade. Dá poder para vida, para discernir as coisas, sabedoria, poder sobre o pecado, tudo isso vem do conhecimento da palavra. Exortação, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A exortação está nessa palavra, encorajar uns aos outros, ok? De novo, não é o dom de esse ou aquele, mas é algo que devia estar presente em todas as nossas vidas, certo? Então, você vê um irmão desanimado por algum motivo, qualquer coisa assim, você traz ao lado, de novo, parácletos, né? E você serve de apoio, de consolo, de exortação, de instrumento de injetar ânimo na vida daquele irmão, às vezes por situações muito difíceis realmente que ele está vivendo. Às vezes não, apenas tirou o olho da bola, né? Perdeu perspectiva, perdeu foco na vida cristã. E você pode ser usado para ajudá-lo, ok? Contribuição, 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um. Não é só para quem tem dom de contribuição, né? Cada um. Paulo fala com todos os coríntios, todos os cristãos, que todos nós devemos contribuir na obra de Deus. Eu acho engraçado o pessoal, né, crente sem igreja, crente de internet, crente... É o pessoal que é crente não, cristão, em casa. O argumento principal, um dos argumentos mais comuns que eu vejo ele usando é: Deus não precisa de dinheiro. Claro que Deus não precisa de dinheiro. É óbvio. Mas ele instituiu desde o Antigo Testamento ofertas. E no Novo Testamento, eis aí o texto que a gente acabou de ler. Isso se aplica, meus irmãos, a todos nós, a todo cristão, todo que tem sido abençoado espiritualmente por Deus, deve também abençoar materialmente a obra de Deus. Para terminar, cuidado de uns pelos outros, ou dom de socorros. 1 Coríntios 12, 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Pronto, ele repete o texto que nós já lemos para falar do cuidado que nós devemos ter uns com os outros, ok? Nós terminamos aí os slides, a última parte, só para lermos, é uma parte pessoal, né? A Bíblia não explica como determinar o dom espiritual de alguém. Entretanto, você pode começar sendo obediente nas áreas mencionadas acima. Então, o que ele está dizendo, irmãos? Em obedecer a palavra, você vai estar exercendo o seu dom de uma maneira ou de outra, certo?
E especialmente você pode, em obedecer a palavra, descobrir aonde o seu dom está. Busque o conselho de outros crentes, fique atento a portas abertas e ore por oportunidade para servir. Busque o conselho de outros crentes, eles podem enxergar seus dons melhor do que você mesmo. Para descobrir seus dons no corpo e em submissão à liderança de sua igreja, em que áreas você gostaria de servir? Aí tem 3 possibilidades aí. Cada um de nós precisa exercitar seus dons no serviço, para o bem comum da igreja. E aí vamos ler juntos, irmãos? Peço que você abra 1 Pedro 4,10, vamos ler na nossa versão que usamos na nossa igreja, encerrando o nosso estudo da lição número 10. 1 de Pedro 4,10. Abrimos? Ok? Juntos, irmãos. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, e administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Realmente, meus irmãos, o nosso Deus, no corpo de Cristo, criou algo perfeito, algo realmente só o Senhor poderia fazer, com mutualidade, preenchendo necessidades e alcançando objetivos, tal como Ele faz com dons, talentos e tudo mais que nós temos para servir ao Senhor. Eu espero que esse estudo tenha sido útil, mas se você chegou até aqui na semana passada e hoje com um objetivo de sair, né, com um diploma do qual o seu dom do Espírito debaixo do braço, espero que essa perspectiva tenha sido abandonada. Esse não é o objetivo desse estudo, certo? Mas dá uma explicação bíblica da existência de dons. O objetivo principal, meus irmãos, é tirar-nos de nosso comodismo, de nosso marasmo, né, de qualquer tipo de omissão que, porventura, possa estar presente na nossa vida. Amém, irmãos? Muito bem. Na semana não. Daqui a 2 domingos, dia 18, nós marcamos, irmãos, uma reunião de membros. Nós vamos ter a nossa EBD, vai ser avisado também no grupo da igreja, boletim e tudo mais. Nós vamos ter a EBD, certo? Que vai acabar, nesse horário mais ou menos está acabando essa, né? Mas um pouquinho mais cedo, 10h30. Nós vamos ter uma reunião de membros extremamente importante. Uma oportunidade apareceu para a nossa igreja, tá? Não tem nada a ver com construção. E só que essa oportunidade só pode ser abraçada se a igreja abraçar essa oportunidade, certo? Então, nós vamos discutir isso daqui a 2 domingos, peço que você esteja orando. Nós vamos discutir isso com detalhes, tirar dúvidas. E o objetivo é que tenhamos toda a igreja aqui para decidir algo onde você vai estar decidindo realmente participar. Tá? Porque, como eu estou falando, é algo que necessita da participação da igreja, senão não tem como realmente ser feito. Ok? Amém. Vamos orar, irmãos? Encerrando hoje, ficar de pé. Deus Santo e querido, nós novamente lhe agradecemos pela sabedoria com que o Senhor preparou a convivência e a funcionalidade do corpo de Cristo. Porque temos, ó Deus, diante de nós, condições plenas de funcionarmos de maneira maravilhosa, perfeita, edificando a Tua igreja e alcançando o mundo. Dá-nos, ó Deus, a nós, como Tua igreja, que possamos viver, ó Deus, essa mentalidade realmente de corpo, de comunidade, visando sempre, ó Deus, o benefício dos outros. E assim, ó Deus, possamos cumprir a lei de Cristo pelo amor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.